Fala galera, bem-vindos a mais umas piores notícias da semana e antes de mais nada não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal que ajuda bastante. Então vamos direto ao assunto. Essa semana um dos maiores astros de Hollywood, Johnny Depp, esteve envolvido em duas notícias bem importantes. Uma das notícias, na verdade, é um desenvolvimento de uma notícia que já vem desde o ano passado. O ex-agente do Johnny Depp afirmou que ele realmente maltratava a Amber Heard, que é a ex-mulher dele, que realmente em algumas ocasiões ele chegou a agredir ela fisicamente. E ele também chegou a afirmar que o Depp chegou a chutar a Amber Heard de uma maneira extremamente violenta durante um incidente em 2014. O término com o Johnny Depp aparentemente fez bem para Amber Heard, além de se livrar, das agressões dele. Ela começou a namorar com o bilionário Elon Musk, que é o presidente da Tesla, que é uma marca automotiva que está crescendo muito, já é a marca com maior valor no mercado automotivo norte-americano, e também já começou as gravações do filme Aquaman. E a segunda história envolvendo o Johnny Depp foi uma piada extremamente infeliz que ele fez a respeito do presidente Donald Trump. O que ele falou foi o seguinte: quando foi a última vez que um ator assassinou um presidente? Quero esclarecer, eu não sou um ator, eu atuo para viver. No entanto, passou um tempo e talvez seja o momento. O Johnny Depp falou isso, foi uma piada extremamente infeliz a respeito do Donald Trump, e eu vi vários sites noticiarem a notícia, mas não vi ninguém relacionando essa piada ao que aconteceu com o Abraham Lincoln. Claramente a piadinha do já faz um tempo que um ator não mata um presidente é relativo ao John Wilkes Booth, que para quem não sabe era um ator e foi responsável pelo assassinato do Lincoln. Ele tentou apaziguar um pouquinho a situação, ele percebeu a cagada que ele fez logo depois que ele já falou a piada e ele se corrigiu dizendo: certamente isso vai sair na imprensa e será horrível, se trata apenas de uma pergunta, eu não estou insinuando nada. Como previsto pelo ator, a piada idiota saiu em todas as mídias, todo mundo que já estava odiando ele pelos maus tratos a Amber Heard caíram matando depois desses comentários, que é uma agressão ao presidente. E ele acabou, como já era de se esperar, ele acabou fazendo um pedido de desculpa publicamente, dizendo o seguinte: peço desculpas pela brincadeira de mau gosto que fiz ontem a respeito do presidente Donald Trump. Não foi entendido como eu pretendia, foi só um comentário sem maldade. Eu só queria divertir as pessoas e não ferir ninguém. A Casa Branca respondeu: o presidente Trump condena a violência em todas as suas formas e é triste que outros, como Johnny Depp, não tenham seguido seu exemplo. O comentário da Casa Branca, apesar de ser certo com relação ao Johnny Depp, chega até a ser um pouco hipócrita, porque o Donald Trump tem como característica principal dele a agressão verbal a outras pessoas, e não foi nada além disso que o Johnny Depp fez. O Donald Trump trata as pessoas de uma maneira muito parecida, então eu acho que acaba sendo um pouco de hipocrisia da Casa Branca, ainda mais alguns dias depois do Donald Trump liberar esse vídeo que eu vou mostrar agora a respeito da CNN, com quem ele está em uma guerra declarada. E o momento fake news da semana, depois da notícia falsa da Mulher Maravilha na semana passada, essa vez foi a vez do Homem-Aranha de cair nesse trem das notícias falsas da internet, clickbait e etc. Muitos sites começaram a soltar a notícia de que o Homem-Aranha não teria o poder Spider-Sense nesse novo universo, ou seja, ele não teria aquele senso de perigo que ele tem nos quadrinhos e nas animações. E, como de costume, vários sites brasileiros começaram a postar isso, afirmando que era um absurdo, que o Homem-Aranha não teria o Spider-Sense nesse universo. E, na verdade, vamos dar uma olhada no que o diretor Jon Watts realmente falou sobre o caso. Eu sinto que nós vimos muito do Spider-Sense nos filmes anteriores, então nós não gostaríamos de depender tanto como fizeram nos outros filmes. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante de ser explorada. E o que os sites entenderam? Que não, ele não vai ter esse poder e acabou. É um absurdo, o Jon Watts está acabando com o Homem-Aranha e etc. Sendo que, na verdade, ele falou completamente o contrário. Eles não vão explorar tanto, mas que é uma ideia muito legal de ser explorada mais a fundo no futuro. E mais um rápido exemplo de fake news. Na verdade, isso não foi completamente uma notícia falsa, que foi o Edgar Wright falando que estaria disposto a dirigir um filme da DC Comics. Assim como aconteceu na notícia do Spider-Man, eu comecei a mexer na internet e comecei a ver alguns sites soltando essa notícia de que o Edgar Wright está sendo ligado aos filmes da DC Comics, etc. Sendo que um repórter perguntou para ele durante uma entrevista que eles estavam fazendo a respeito do filme Baby Driver, que saiu nos cinemas nessa semana, e quando perguntaram para ele qual herói da DC ele gostaria de dirigir, o que ele disse foi o seguinte: eu não sei dizer, afinal eu não tenho muita familiaridade com os heróis deles, então eu não poderia dizer qual deles eu faria.
O que ele disse na verdade foi: eu não conheço nenhum herói deles e ponto final. Ele foi curto e grosso na resposta e não deu a entender nada. E mesmo assim os sites começaram a bombardear. Edgar Wright ligado a filmes da DC, Edgar Wright estaria disposto a fazer um filme da DC, sendo que ele foi curto e grosso numa resposta e não disse nada a respeito disso. Depois, Daniel Day-Lewis anunciou a sua aposentadoria. Sem grandes motivos para se aposentar, o ator de 60 anos e único ganhador do Oscar de melhor ator por 3 vezes decidiu se afastar da sua profissão para viver uma vida pacata trabalhando com móveis de madeira e sapatos. Duas de suas grandes paixões. Eu sempre achei o Daniel Day-Lewis o equivalente ao Stanley Kubrick, mais ou menos. Os dois fazem um filme a cada década ou 2 filmes por década e cada filme deles tem um impacto muito grande na cultura pop, e eu acho que o Daniel Day-Lewis foi até mais apreciado no seu tempo do que o Stanley Kubrick, apesar de não ser um cara extremamente famoso, mas os dois eram caras que faziam um filme e desapareciam, não davam entrevistas, não falavam nada, e assim como foi ele durante a sua vida inteira, o anúncio da sua aposentadoria foi bem breve, bem seco, e foi o seguinte: Daniel Day-Lewis não irá mais trabalhar como ator. Ele é imensamente grato aos seus colaboradores e espectadores durante todos esses anos. É uma decisão particular e nem ele nem seus representantes irão fazer comentários a respeito do assunto. E eu acho muito legal que o melhor ator aí da sua geração conseguiu estabelecer o período que ele quis como ator e se aposentou no auge da carreira. Ele acabou de ganhar um Oscar recentemente, então eu acho que ele se aposentou na hora certa. Ele ainda tem mais um filme para sair com Paul Thomas Anderson, que foi um cara que ele fez Sangue Negro junto, ele fez Gangue de Nova York, ele fez vários outros filmes clássicos, Meu Pé Esquerdo, então eu acho que ele trabalhou o suficiente para ter o nome dele na história entre os maiores atores da história do cinema. E para finalizar, eu vou falar sobre Sherlock. Para quem não sabe, a série é uma das melhores séries, estrelada por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. E o Mark Gatiss, que é o produtor e escritor do seriado, anunciou que está pensando em sair da série. E eu já estava especulando isso há algum tempo, porque todo mundo está muito ocupado, principalmente o Cumberbatch e o Martin Freeman, que hoje fazem parte do MCU e fazem vários outros filmes. E o Mark Gatiss, se ele sair, vai fazer uma falta muito grande, porque para mim é a série mais bem escrita de longe no período pós-Breaking Bad. E eu acho que ele vai fazer muita falta, assim como qualquer um desses caras que saíssem, qualquer um desses envolvidos faria muita falta na série. É uma química muito boa entre o Martin Freeman, o Cumberbatch e os escritores. Eu acho que eles se entendem muito bem. E o que o Mark Gatiss falou foi o seguinte: foi extremamente difícil conseguir conciliar os calendários na última temporada devido à disponibilidade do Martin e do Benedict. E até a minha e do Steve Moffat. Nós tivemos a chave da Rua Baker por muito tempo, mas uma coisa linda é que ela sempre foi compartilhada. Ela era compartilhada enquanto estávamos fazendo. Não existe nada de errado em dizer: essa é a nossa versão, agora alguém aí fora vai fazer a própria versão. E conforme eu falei, o maior problema do Sherlock são os calendários dos envolvidos. A série tem 4 temporadas só e, na verdade, ela começou em 2010. Já fazem 8 anos que a série começou e ela tem somente 4 temporadas. E essa não é a primeira vez que o Martin Freeman tem problemas de calendário. Para quem não se lembra, o Hobbit foi prorrogado algumas vezes porque o Peter Jackson se recusou a trocar o ator. Ele estava esperando que o Martin Freeman concluísse as gravações do Sherlock para fazer a trilogia do Hobbit. Então achei isso bem interessante e eu espero que, se for continuar o Sherlock, eu espero que o Mark Gatiss retorne para fazer mais uma temporada excelente aí de uma das maiores séries da última década. Bom, galera, valeu por assistir mais essas piores notícias da semana. Qual você acha que foi a pior notícia dessa semana? Diga aí nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.